Você, para poder degustar o seu charuto, depois de cortado, obviamente vai ter que acender. A única regra mais importante e essencial do ponto de vista de degustação de um charuto é você não utilizar um isqueiro afluído, que são os isqueiros do tipo Zippo. Por que não utilizar um isqueiro do tipo abastecido com fluido? Porque você evita que o aroma e o sabor, o odor do fluido passe para o tabaco. Isso é uma coisa possível de acontecer e que você tem que evitar, imaginando que você está degustando e buscando sabores no seu charuto. A interferência do fluido não pode acontecer. O acendimento com isqueiro a fluido seria uma última opção caso você não tivesse mais nenhum tipo de dispositivo para acender o seu charuto. O ideal para você acender um charuto é utilizar um isqueiro do tipo maçarico. Os maçaricos são isqueiros a gás butano que produzem um tipo de chama pontiaguda de bastante pressão e força. Isso te dá comodidade na hora de acender o charuto. Quando a gente fizer o exemplo, você vai perceber com mais clareza. Um outro tipo de isqueiro que pode ser utilizado é o isqueiro de chama normal, perfeitamente adequado a você acender um charuto. Simplesmente você vai ter que demorar talvez um pouquinho mais para conseguir o acendimento ideal. E outros tipos de isqueiro também, como esse que é um isqueiro do tipo de chama turbo. Interessante também com o maçarico, é um tipo de chama que não fica sujeito ao vento. Você acender qualquer tipo de tabaco no vento é uma coisa bastante difícil e desagradável. Uma outra maneira de você fazer o acendimento do seu charuto fugindo dos isqueiros seria utilizar os palitos de fósforo do tipo longos. São palitos compridos que, pelo tamanho, te dão tempo suficiente de realizar o ritual de acendimento de maneira adequada. Além do fósforo, existe uma outra maneira de você acender o seu charuto, que seria utilizando lascas de cedro. Essas lascas de cedro são feitas a partir, muitas vezes, da própria lâmina de cedro que acompanham as caixas de charutos. Segundo os puristas, essa é a maneira mais correta do ponto de vista de não transmitir ao tabaco nenhum tipo de interferência de sabor. Para isso você vai ter que acender essa lasca de cedro se utilizando da chama ou de um isqueiro ou muitas vezes da chama de uma vela que você encontra em bares e em restaurantes que oferecem charutos para degustação. Então nós vamos ver também como é que você acende o charuto utilizando-se de uma lasca de cedro. O primeiro exemplo de acendimento que nós vamos ver é a utilização da lasca de cedro. Como eu falei, nós precisamos de uma outra chama para que essa lasca seja acendida. Um cuidado importante ao se manusear a lasca de cedro é com relação à rápida combustão dela. E a sua pele e a sua roupa, ela às vezes produz fagulhas e os pedaços costumam cair, então é sempre interessante se manter bem acima ou logo acima de um cinzeiro e tomar muito cuidado, principalmente com a sua roupa. Nunca colocar o charuto dentro da chama, sempre acima para você buscar o calor. No caso aqui a gente teria que utilizar uma outra lasca, reacender uma outra lasca para complementar o acendimento. Nós falamos do acendimento com a folha de cedro, agora nós vamos falar com o acendimento com o fósforo longo. Uma vez eu fizemos metade de negócio, nos americanos, e o pessoal da companhia da filial,
Como eu falei com o fósforo também, a gente não deve colocar o charuto dentro da chama, mas ir aquecendo a ponta dele até que a queima seja suficiente para você dar a primeira vaporada. O acendimento por fósforo é um pouco incômodo em lugar que você tenha muito vento. Do contrário, você consegue acender de uma maneira bastante adequada também. Cara experiente da década. Eu nunca passei uma coisa tão vexatória na minha vida. Mas parece que tem Uma outra maneira de você acender é usando um isqueiro a gás com chama comum. Novamente o mesmo procedimento de não colocar o charuto dentro da chama, mas próximo para pegar o calor dela. E agora o acendimento com maçarico, que é a maneira mais rápida, mais precisa e mais cômoda de se acender. O único cuidado é que o maçarico é um isqueiro potente, você tem que tomar um pouco de cuidado para não danificar o pé do charuto na hora de acender. Mantenha o movimento circular até que você tenha o acendimento completo do charuto, de maneira que nas primeiras vaporadas você não tenha que fazer força, o charuto está praticamente aceso.